Oi pessoal, tudo bem? Então estamos na nossa quinzena 11 e o conteúdo aqui que a gente está estudando é a resolução de problemas, né? Partindo da adição e a subtração de números inteiros. Então nessa quinzena eu vou corrigir a atividade, tá? Então a gente vai fazer a correção desses problemas aqui. Então a gente começa aqui nossa atividade, ó, com dois exemplos, e é justamente esses dois exemplos aqui, ó, que vocês vão aplicar o que está falando ali em cima, né, o que está resolvido. Então, fala aqui, ó, de uma dívida perdoada, né, o que significa uma dívida perdoada? Que a gente está tirando algo negativo, porque justamente pelo fato de ter sido perdoado vai virar positivo. Então, número 1, ó, um vendedor ganhou R$30, então vamos botar lá, R$30. E teve uma dívida perdoada de 14. Então, eu vou tirar essa dívida, então, menos 14, tá? Então, essa é a expressão que está descrevendo o que está ali escrito. Agora, a pergunta, quantos reais esse vendedor ganhou? Então, lembrando, como é que eu faço a subtração? Então, olha, o 30 a gente copia. E como é que eu interpreto menos 14? Não precisa decorar a regra de sinal, menos com menos é mais. Faz o oposto. Qual é o oposto? Lê esse menos como oposto. Qual é o oposto de menos 14? É mais 14. Então, 30 mais 14 vai dar 44. Então, ele ganhou R$44. Questão 2. Em Porto Alegre, na sexta-feira, a temperatura era 28 graus e no sábado 21 graus. Qual a queda ocorrida? Bom, a queda da temperatura, então a gente vai fazer como se fosse a variação, né? A final menos a temperatura inicial. Então, 21 menos 28, né? Então, faz, tem e deve, né? Embora seja a temperatura, mas a gente faz para calcular sempre o tem e deve para não errar. Então, eu tenho 21 e gastei 28, então eu gastei mais do que eu tenho. Então, eu vou ficar com saldo negativo de quanto que deu a diferença? 7, né? No caso aqui, a gente não está trabalhando com dinheiro, está trabalhando com temperatura, tá? Mas a gente sempre aplica, eu sempre indico fazer tem e deve para não errar. Menos 7. Questão 3. Esther verificou que antes de faltar energia elétrica, a temperatura de seu freezer era de menos 10. Depois de 6 horas, ou seja, passou um tempo, subiu para 8. Então, a temperatura que se encontrava depois dessas 6 horas, ou seja, depois de passado o tempo. Então, a temperatura era de menos 10 e passou para 8, ou seja, subiu algo positivo. Então, como 8 graus ali também é positivo, a gente pode escrever diretamente dessa forma aqui, tá? Então, quanto que é menos 10 mais 8? Então, tem e deve. Tem 8 e gastou 10. Então, gastou mais do que tem, saldo negativo, faz a diferença, 10 tira 8, 2. Então, no caso aí, é temperatura, então, menos 2 graus Celsius. Esta é a resposta. Questão 4. A questão 4, pessoal, é uma questão até bem encontrada, tem livros, né, bem encontrada, bem básica, esse tipo de questão assim, de fazer cálculo nas pirâmides, tá? Então, aqui o objetivo é a gente saber o resultado, o topo, ó, que tá aqui o arroba, né? Então, aqui dá até uma dica, ó, some menos 5 com 13 e obtenha o resultado de cima. Então, o que acontece, ó, deixa eu abrir aqui a outra página que eu deixei maior, ó. Então, para a gente saber aqui o topo, o resultado do arroba, o que eu faço? Como é que eu faço para encontrar os outros resultados? Ó, eu sempre junto dois blocos, ó, e eu descubro o resultado que está em cima, né? Então, por exemplo, aqui, ó, menos 5 eu vou somar com 3. Quanto é que dá? Vai dar, então, gastei 5 e tenho 3, vou ficar devendo 2. Ó, então, por isso que deu menos 2 aqui. Agora, para mim saber esse resultado, eu junto 3 com menos 4. Então, 3, ó, eu posso até escrever assim, ó, com o parênteses, tá? Que daí eu posso depois simplificar, né, ao mais, como dá menos 4. Então, eu vou só fazer diretamente. Então, ó, tenho 13 e gastou 4, então eu vou ficar devendo 1. Então, por isso que deu menos 1 aqui. Tá, e aqui, ó, junta esse bloco com esse bloco que eu acho o resultado aqui de cima. Então, juntando menos 4 com 8. Quanto é que dá? Então, ó, tenho 8 e gastei 4. Então, eu vou ter
4. Então, por isso do 4. Ó, feita essa linha, agora a gente consegue achar esses dois blocos, ó. Então, agora, basta juntar menos 2 com o menos 1. Ou eu posso escrever, né, menos 2 somado com menos 1. Né? De repente, a forma mais correta, né, ou quem entender escrever dessa forma, mas que simplificando, né, dá dessa mesma forma aqui, né, porque somar um negativo vai dar negativo. Tá? E quanto é que dá ali? Menos 2 com menos 1 dá menos 3, né? Tem uma dívida de 2, tem uma dívida de 1, então eu vou continuar com uma dívida de 3. Então, tá aqui. E aqui, juntar o menos 1 com o mais 4. Isso vai me dar, tenho 4 e gastei 1, então eu vou ter 3. Então, por isso que tá 3 aqui. Agora, fica fácil pra gente saber o topo. Então, é só juntar menos 3 com mais 3. Quanto é que é menos 3 com mais 3? Ó, tenho 3 e gastei 3. Então, eu vou ficar com 0, né? Então, o nosso arroba ali deu 0. Esta é a resposta ali final para ser encontrada, tá? Então, ali no topo dá 0. Tá? Voltando lá para nossa atividade. Então, questão 4. A questão 5 é para marcar a alternativa correta, conforme, né, a questão aqui do problema, tá? Então, a gente só vai fazendo a leitura, né, e vai interpretando essa questão de venda, lucro, prejuízo, né, com o sinal mais e menos. Então, a Felipe fez 3 vendas. Na primeira, teve um prejuízo de R$5. Ó, prejuízo, então, significa algo negativo. Então, a expressão que representa isso aqui é menos 5. Então, ó, letra A a gente já descarta, porque a letra A tá aqui mais 5. Ó, então, todas aqui que tá menos 5 podem ser resposta. Seguindo, na segunda teve um prejuízo de 7. Ó, um prejuízo de 7, então menos 7. Então, pode ser a letra B. Ó, se ele teve um prejuízo, eu posso somar algo negativo. Vocês já sabem que somar algo negativo é negativo. Então, a letra C também é uma possível resposta. Agora, a D não, ó, eu não posso tirar algo negativo que vai virar, ó, porque o oposto de menos 7 é mais 7, então eu não vou ter o prejuízo. Então, a letra D também está fora, então a gente fica entre a B e a C. Seguindo na sequência, na terceira teve um lucro de R$15. Bom, lucro é algo positivo. Onde é que está mais 15? Está aqui, aqui está menos 15. Então, a resposta certamente é a letra C, tá? E na última teve um lucro de 8, ó, então mais 8. Então, se confirmou, então a resposta, vamos botar aqui, letra C. Opa, deixa eu botar maiúscula. Então, letra C é a resposta. Questão 6. Bom, a questão 6, pessoal, é uma questão um pouco histórica também, porque fala da linha do tempo, tá? Então, assim, é de fundamental importância, antes da gente compreender a questão matemática, é a gente compreender como é que é o tempo na história. Então, eu até peguei aqui uma imagem, ó, bem interessante, que eu encontrei, ó, da contagem do tempo, tá? Então, a gente pode pensar nessa linha do tempo como fosse a nossa reta dos números inteiros, tá? Onde a gente tem ali o marco, a origem, né? Que na nossa reta dos inteiros a origem é o 0, tá? Então aqui, ó, seria aqui, ó, esse AD que chama, ó, no caso aqui, Anno Domini, que é o que? O marco da linha do tempo é o que a gente chama de ano 1, tá? Que é o ano de nascimento de Jesus Cristo, tá? Então, com esse marco aqui, ó, do ano 1, a gente tem o antes de Cristo, que é o AC, e o depois de Cristo, que é o DC, tá? Então, o marco é o ano 1. Então, hoje, quantos anos Cristo tem hoje, teria hoje? Nós estamos no ano de 2020, né? Então, ele teria 2020 anos. Então, é do ano 1 até o ano atual, que significa depois de Cristo, que seja aqui, ó, que significa que os anos são contados de forma crescente, então do ano 1 até 2020 cresceu. Agora, o que significa o antes de Cristo? É como se fosse um tempo negativo,
tá? Então, os anos, eles são contados de forma decrescente, tá? Então, pensando nisso, ó, como é que é o nosso problema? Então, tá perguntando quantos anos viveu uma pessoa que nasceu no ano 35 antes de Cristo, tá? Então, ele nasceu aqui, ó. Então, ele tá aqui, ó, antes de Cristo. Então, em algum ano aqui, ele tá aqui, ó. Então, 35 anos de Cristo tá aqui. Então, de 35 até a origem, aqui que seria o ano 1, são 35 anos, né? Que no caso em tempo corrido são 35 anos. E aqui está dizendo que morreu em 47 depois de Cristo, ó. Então, foi daqui, da origem, até 47. Então, ele viveu mais 47. Então, aqui ele viveu 35 anos e aqui ele viveu 47 anos. Ou seja, basta a gente somar 35 mais 47 e a gente descobre a idade que essa pessoa morreu, né? Ou seja, quantos anos viveu, ou seja, viveu 82 anos, tá? Então, é justamente nesta questão aqui da contagem do tempo, tá? Então, isso aqui é bem importante vocês entenderem, né? Para a disciplina de história, né? E para a vida, né? Porque é importante a gente saber, né? Quando a gente está falando de civilizações antigas, tá? Tudo antes de Cristo, o tempo, certo? Então, a questão 7. Em uma cidade dos Estados Unidos, a temperatura mais fria do inverno foi de... Aqui, pessoal, era para ter saído -7, tá? Mas, enfim, vamos fazer o cálculo aqui, porque aqui está falando que a temperatura do inverno foi -70 graus e a mais quente foi 32 graus. Então, aqui está pedindo qual a diferença de temperatura. Quando fala em diferença, vocês têm que diminuir. Diminuir o quê? Temperatura mais quente. Então, qual foi a temperatura mais quente? A temperatura mais quente foi 32. Então, menos o quê? A temperatura mais fria, -70. Então, tá aqui. Então, lembrando, copia a ponta. Então, como é que eu faço uma subtração? Eu leio como oposto. Qual é o oposto de -70? Mais 70. Então, por isso que menos com menos é mais. Então, 32 mais 70, 102. Então, a diferença de temperatura é 102 graus. E a última questão fala aqui como vocês devem fazer a partir dos exemplos, ó, em que é eliminar os parentes, fazendo a regra de sinais com sinais da frente, tá? Então, vamos resolver aí essas questões. Então, letra A, ó, somar. Então, aqui, ó, mais com mais 3, isso dá mais 3. E somar o negativo dá negativo, -2. Então, faz, tem e deve. Tenho 3 e gastei 2, então eu vou ficar, tenho mais do que gastei, então eu vou ficar com 1. Ó, somar um negativo, vai dar negativo, -5. E somar um positivo também vai dar positivo, mais 8. Faz, tem e deve. Tenho 8 e devo 5, então eu vou ter 3. Agora, menos na frente, vamos fazer a regra do oposto. Qual é o oposto de mais 3? O oposto de mais 3 é -3. Qual é o oposto de -5? Mais 5. Qual é o oposto de mais 7? -7. Então, agora a gente pode juntar, vamos juntar os dois primeiros. Daqui conforme a ordem, né? O importante é encontrar a resposta, podem fazer como quiserem. Vamos juntar os dois primeiros, -3 com mais 5. Ó, tenho 5 e gastei 3. Então, tenho mais do que gastei, então eu vou ter 2. Agora, diminui 7, quanto é que dá? Tenho 2 e gastei 7. Ó, gastei mais do que eu tenho, então eu vou ficar com saldo negativo. De quanto? Só faz a diferença de 5. Letra D. Ó, letra D, então lembrando que quando tem um sinal mais, ele, né, não se altera, né? A gente viu isso na forma de simplificação, quando a gente viu a adição, né, lá nas quinzenas anteriores. Então, somar um positivo fica positivo. Então, mais 9 com mais 6, então somar o negativo continua negativo, com -10. Então, tenho 9 e tenho 6.
Então, eu vou ter 15. Esse 15 vamos diminuir 10. Então, tenho 15 e gastei 10. Então, tenho mais do que gastei, então tenho 5. Esta é a resposta. Letra E. Ó, a letra E eu tenho aquele 8 na frente, então copia o 8. Então, eu estou somando, então somar não vai fazer diferença no sinal. Então, somar um negativo vai ficar negativo 3 e ali também continua negativo 3. Agora, vamos calcular, vamos juntar o 8 com o menos 3. Tenho 8 e gastei 3, então eu vou ficar com 5. Tira 3 agora. Então, tenho 5 e gastei 3, eu vou ter, né, porque eu tenho mais do que gastei, então, vou ter 2. Letra F. O 25 tá ali na frente, então copia. Ó, menos, regra do oposto. Qual é o oposto de menos 4? Mais 4. Qual é o oposto de menos 5? Mais 5. Então, agora é só calcular, ó, todos são positivos aí, ó, 25 mais 4, 25 mais 4 e mais 5. Então, 25 mais 4 vai dar 29 e com mais 5 vai dar 34. Esta é a resposta. Como todos são positivos, ali eu fiz direto. E letra G, menos 20, copia ali. Ó, sinal menos, então vamos fazer a regra do oposto. Qual é o oposto de menos 2? Mais 2. Qual é o oposto de mais 3? Menos 3. Vamos calcular agora, vamos juntar os dois primeiros. Menos 20 com mais 2, ó. Então, tenho 2 e gastei 20. Então, eu gastei mais do que eu tenho. Então, eu vou ficar com saldo negativo. 20 tira 2, 18. Então, agora a gente junta o menos 18 com o menos 3 ali do final. Opa, aqui. Então, tô devendo 18 e tô devendo 3. Então, no final, meu saldo é devedor. Quanto é que é 18 mais 3? 18, 19, 20, 21. Menos 21. E, por fim, ali copia aquele 100, regra do oposto, porque tem menos na frente. Ó. Qual é o oposto de mais 25? Menos 25. Qual é o oposto de menos 10? Mais 10. Qual é o oposto de mais 5? É menos 5. Tá, agora vamos juntar ali. Vamos juntar os dois primeiros, ó. Quanto é que é 100 menos 25? Então, eu tenho 100 e gastei 25. Então, eu vou ter, né, porque tem mais do que eu gastei. Então, 100 menos 25 dá 75. Eu poderia também juntar esses dois aqui, ó. O 10 com 15. Ó, vou juntar o 10 com 15. Então, tenho 10 com 15, não, com 5. Tenho 10 e gastei 5. Então, eu vou ter 5, né? Faz a diferença. Então, o resultado final, tenho 75 e tenho 5. Então, o resultado eu vou ter 75 mais 5, 80. Isso aí. Então, é isso, pessoal. Com essa questão 8, isso nós terminamos, então, a correção da quinzena 11, tá? Era isso. Então, qualquer coisa é só perguntar as dúvidas e pode me chamar lá no WhatsApp.